Olá, meu trabalho é sobre destaque feminino, atletas brasileiras nas Olimpíadas 2016. Meu nome é Raíssa Abraçado. Esse trabalho foi feito sob a orientação da professora Ana Laura Corrade. Ele é um projeto de PIBIC dentro do projeto de pesquisa Capital Social Cultural no contexto midiático contemporâneo. Para começar o meu trabalho, eu vou falar um pouco do contexto histórico das Olimpíadas. Antigamente, as mulheres deveriam dar coberta da cabeça aos pés. O corpo feminino era para a procriação. O primeiro registro das Olimpíadas foi em 776 a.C. Eles eram em honra a Zeus e apenas homens poderiam participar dos jogos. As mulheres chegaram a ter a participação indireta, mas elas eram como criadoras de cavalos. Elas não participavam, esses cavalos que participavam das competições, no caso. Até porque os gregos acreditavam no conceito de ágon, que seria a competição por excelência. Aquele homem que vencesse, ele teria o seu desempenho máximo, no desempenho físico máximo. E daí ele se tornaria o vitorioso. Desde aí a gente tem essa cultura do vitorioso, do herói nas Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade aconteceram por 12 séculos. Eles foram abolidos em 393 d.C. pelo cristão Teodósio II. Isso aconteceu porque eles acreditavam que os Jogos Olímpicos eram pagãos. Depois, em 1896, 1500 anos depois, o barão Pierre de Coubertin decidiu reinaugurar esses jogos. E foi aí que ele trouxe, ainda baseado na antiga tradição grega, de não inclusão das mulheres e apenas homens participando nela. Se acreditava também que as mulheres deveriam guardar o corpo para a procriação, para fins maternos. Trago uma frase aqui do próprio Pierre, que ele fala: a Olimpíada feminina seria impraticável, desinteressante, antiestética e incorreta. A inserção das mulheres nos jogos aconteceu gradativamente. Nós tivemos a Revolução Industrial, o questionamento dos determínios biológicos, e com isso elas foram começando a trabalhar fora de casa. Isso se refletiu no esporte. Então, surgiu uma francesa, Alice de Milá, ela fundou a Federação Esportiva Feminina. Foi aí que ela inventou os Jogos Olímpicos Femininos em 1922. Esses jogos foram também sucedidos que eles se tornaram os Jogos Femininos Mundiais. Com a procura do público, o Conselho Olímpico Internacional, ele foi forçado a incorporar os Jogos Femininos Mundiais nos Jogos Olímpicos. Porém, em algumas modalidades que eles determinavam não prejudiciais à saúde feminina. Então, nós começamos em 1928 com 9,6% em apenas 8 modalidades. E em 2012 nós tivemos 44,3% em 32 modalidades. No futebol, a inserção das mulheres aconteceu apenas em 1996, com 27,6%. Em 2012 nós tivemos 42,8%. Os Jogos Olímpicos de 2016 eles foram realizados no Brasil, no Rio de Janeiro, no período de 3 a 21 de agosto. Nós tivemos a participação de 45% das atletas femininas nos Jogos. Do Brasil foram 47,2%. Nós vemos aí um quase equilíbrio entre homens e mulheres. E nesse ano nós tivemos grandes repercussões devido ao desempenho das atletas femininas. Por isso que nesse estudo eu trago o futebol feminino brasileiro como destaque. Nós temos aí como exemplo como a atleta Marta, ela foi eleita 5 vezes melhor jogadora do mundo pela FIFA, marcou 103 gols com a camisa da seleção. E nós temos para comparar o Neymar Júnior, que conquistou o 3º lugar na última votação para melhor do mundo e chegou a 50 gols defendendo o Brasil. O objetivo desse estudo é analisar a atleta brasileira feminina Marta, analisar a imagem dela, a figura, dentro das mídias sociais do Facebook, buscando o empoderamento nessas postagens. Nossos procedimentos metodológicos. Será um estudo de caso da figura feminina nos Jogos Olímpicos da Era Moderna de 2016. Utilizaremos a análise de conteúdo de Lawrence Bargen. Também utilizamos o capítulo de livro Análise Qualitativa do Discurso Fotográfico, de Pedro Souza. Também utilizamos para análise a semiótica aplicada de Lúcia Santaella. Na categorização dos objetos por Lawrence Bargen, ele fala que a classificação dos elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação, seguidamente por reagrupamento segundo o gênero, com critérios previamente definidos. Ou seja, eu peguei vários objetos, fui selecionando tudo que estava de acordo com o tema das Olimpíadas, trazendo as atletas femininas, selecionei por grupos, por temas e vi o que era mais importante para mim.
Depois eu fiz a minha análise em 2 momentos. Na parte de categorizar os objetos, o Lawrence Barr já traz uma citação, que seria a classificação dos elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e seguidamente por reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente definidos. Ou seja, eu peguei vários objetos que me interessavam, todos que estavam relacionados ao tema das Olimpíadas, classifiquei por grupos, por temas e vi qual era mais importante para mim e fui categorizando. Depois, para análise desses objetos, eu utilizei primeiro a leitura da linguagem fotográfica, utilizando alguns elementos, o plano, o ângulo, a composição, ponto, profundidade de campo, movimento, iluminação e relação de espaço e tempo. Isso tudo eu vou explicar lá na frente. No segundo momento da minha análise, fiz uma leitura semiótica utilizando a tríade de Peirce. Meus objetos, eu selecionei 2 sites com matérias que foram compartilhadas no Facebook e 2 postagens geradas por fanpages. Aqui está o primeiro quadro das matérias veiculadas no Facebook, seriam 2 sites. Eu trouxe do site Metrópolis, com o título A Marta é melhor que o Neymar, grita a torcida do Engenhão. Ela foi veiculada no dia 6/8, acho que num período dos jogos, num dia dos jogos que ela estava tendo. E uma da Veja, com o título Marta merece mais que o Neymar. Marta merece mais, diz garoto que riscou o nome do Neymar. Também veiculada no dia 8 de agosto. Agora, das postagens de fanpages, eu tenho da fanpage Empodere 2 Mulheres. A primeira com o título Quanto Vale e a segunda um apelo. Na análise qualitativa do discurso fotográfico, nós faremos uma leitura a partir do texto, contexto e imagem. A imagem, quando ela for lida, quando ela for interpretada, ela não consegue comunicar por si só. Ela precisa de um texto e nós devemos olhar o contexto para entendê-la também. É importante dizer que os textos eles podem reduzir ou insuflar os sentidos dela. O fotojornalista, quando ele fotografa algum objeto, algum plano que ele deseja, ele constrói uma narrativa com uma linguagem instantânea. Essa imagem ela deve ser lida instantaneamente por quem a vê, por quem a lê. Trago aqui uma citação do livro de Souza, que ele fala: quando se propõe estudar o discurso fotográfico, o analista deve ter em conta que a fotografia é ontogenicamente incapaz de oferecer determinadas informações. Daí que tenha de ser completada por textos que orientem a construção do sentido da mensagem. As fotografias contribuem para informar, para enfatizar matérias e para a atribuição de sentido, e enquadramento de um acontecimento pode ser igualmente funções estéticas. Aqui nosso primeiro objeto, do site Metrópolis, com o título A Marta é melhor que Neymar, grita a torcida do Engenhão. Na parte do plano, o plano seria o que o fotojornalista decide enquadrar, com o seu olhar, decide mostrar para o público. É um plano médio, ele não está tão próximo nem tão distante, é possível vê-la, identificá-la. Ao ângulo normal. O ângulo normal seria na linha do horizonte, da nossa visão. Nós temos uma composição de visão harmônica desequilibrada. A maior parte do peso visual nós podemos ver que está no quadrante direito, focada na Marta. Nosso elemento morfológico, que é o ponto, o que chama mais atenção na imagem, é a Marta. Uma leve profundidade de campo, nós podemos ver uma outra jogadora atrás dela e talvez uma plateia desfocada. O movimento, o objetivo ele foi congelado, que seria a Marta. E a iluminação ela é suave e gradual, dependendo da luz do sol. E em relação ao espaço-tempo, nós temos uma relação de futuro. Essa relação de espaço-tempo ela é mais simbólica. Nós podemos dizer que quando o nosso objeto, que no caso é a Marta, ela está entrando na imagem, nós podemos dizer que ela tem um futuro a percorrer. Ela ainda está prevendo mais competições, mais vitórias, no caso. Aqui nosso segundo objeto do site Veja. Marta merece mais, diz garoto que riscou o nome do Neymar. Na nossa análise da linguagem fotográfica, o plano ele é grande, ou seja, ele é bem próximo do objeto, ele mostra mais detalhes. Nesse caso, ele mostra a costa do garotinho. O ângulo ele é normal, de novo na linha do horizonte. A composição, nós temos um motivo no centro. Elementos morfológicos no nosso ponto, no caso aqui é o nome riscado do jogador Neymar, é o que mais chama atenção na foto. A profundidade de campo, nós temos uma plateia. O movimento, nós não
podemos identificar, não sabemos como é um plano detalhe, um plano grande, não sabemos se ele está andando, se ele está parado. A iluminação ela é suave e gradual. E as relações espaço-tempo também não foi possível identificar, devido ao movimento dele não ter se identificado. Agora, passando para as fanpages, eu trago da Empodere Duas Mulheres, uma comparação do salário entre a Marta e o Neymar. O nosso plano ele é médio, o ângulo ele é picado, ou seja, está acima da linha do horizonte. Nós vemos de cima a imagem. Uma composição ela é uma divisão harmônica, os elementos estão dispostos equilibradamente no quadrante. Nós temos como ponto morfológico a frase "quanto vale um gol", é o que mais chama a atenção na imagem. Uma profundidade de campo, nós temos o gramado, o movimento, ambos estão congelados, e a relação de espaço e tempo, posso dizer que eles estão em momentos presentes na imagem, nem saindo nem entrando. Passando para o nosso último objeto, da página também Empodere Duas Mulheres, nós temos a Marta um pouco emocionada com o título Um Apelo. O plano ele é grande, mais detalhe, e foca no rosto da pessoa, do nosso objeto. O ângulo ele é normal, a composição, o elemento está no centro. Um elemento morfológico, ponto, seria a Marta. Nossa profundidade de campo, nós temos uma leve profundidade de campo, podendo ver um espaço de imprensa, alguma coisa atrás dela. O movimento ele foi congelado no momento de fala. A iluminação suave e gradual também, e o espaço, em relação ao espaço e tempo, ela também está vivendo o momento presente. Agora, na segunda parte da nossa análise, uma análise semiótica das imagens, trago uma citação daqui dos interpretantes de Peirce, em que ele fala, Lúcia Santaella fala, no caso, é um conjunto de conceitos que faz uma verdadeira radiografia ou até uma microscopia de todos os espaços através dos quais os processos interpretativos ocorrem. Começando a nossa análise semiótica, no nosso primeiro objeto, nós temos no nível imediato a imagem da seleção brasileira feminina. São 3 mulheres, uma em desfoque, que ela está de costas, a segunda em foco, que é a Marta, nosso ponto, e a terceira ela está abraçando a Marta. Esse é o nosso primeiro olhar, o que nós podemos ver de imediato na imagem. Passando para o nível dinâmico, já tendo a interpretação junto com o contexto, nós podemos ver que a imagem é um signo que representa a seleção feminina de futebol brasileira, como objeto da situação onde a jogadora Marta se destaca com seu desempenho em detrimento do jogador Neymar. Passando para o nível final, nós podemos inferir que mesmo com o bom desempenho da jogadora, essa matéria ela só ganha destaque porque o nome do Neymar está envolvido negativamente. No nosso segundo objeto, aqui do site Veja, nós temos no nível imediato uma fotografia de uma criança vestindo a blusa da seleção brasileira, com o nome do Neymar riscado e o nome da Marta escrito à mão. No nível dinâmico, podemos dizer que o signo ele representa um menino vestindo a blusa da seleção brasileira, com objeto de interpretação um contexto de insatisfação com a seleção masculina. Passando para o nível final, nesse momento nós podemos ver que a Marta ela ocupa o lugar de jogador favorito do Neymar. Passando para a nossa terceira imagem da fanpage Empodere Duas Mulheres, nós temos no interpretante imediato um gráfico que traz a comparação salarial entre os 2 jogadores, Marta e Neymar. Indo para o interpretante dinâmico, nós podemos dizer que é um signo que representa um gráfico que aborda um tema de grande questão na sociedade, a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Indo para o nosso interpretante final, podemos dizer que a fanpage ela se utiliza desse contexto das Olimpíadas para evidenciar esse tema tão importante que é a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Na nossa quarta imagem, da mesma fanpage, Empodere Duas Mulheres, nós temos no interpretante imediato uma fotomontagem de Marta, em que ela está chorando, aparentemente dando uma entrevista devido às evidências do microfone no canto direito da imagem e a legenda que indica a fala. No interpretante dinâmico, nós podemos dizer que essa imagem ela é um signo que representa Marta sendo entrevistada, que tem como objeto um momento de fragilidade do futebol feminino. Nesse momento da imagem, foi quando disseram que iriam cortar a verba da seleção feminina por não ter trago os resultados. Mesmo com o bom desempenho delas durante as Olimpíadas, a FIFA decidiu ter esse corte.
Indo para o interpretante final, a gente pode deduzir que a fanpage está usando de sororidade para mobilizar os seguidores da página, não apenas para dar apoio ao futebol feminino, mas para também apoiar as mulheres em geral. Chegando nessas considerações finais, depois das nossas análises, nós podemos ver que o site Veja Metrópolis eles ainda têm um discurso machista. Toda vez que eles ressaltam a Marta, eles precisam do nome do Neymar em detrimento. As matérias, na verdade, elas não ganham uma repercussão devido a Marta ter um bom desempenho. Ganham porque o Neymar está envolvido negativamente. Quanto às fanpages, elas trazem um discurso de cunho empoderador. Elas não veem a Marta apenas como uma jogadora de futebol, e sim como um símbolo da mulher brasileira que também passa por suas lutas, também precisa de apoio da sociedade. Aqui são as minhas referências bibliográficas. Eu utilizei Lawrence Bardin, Análise de Conteúdo, Lúcia Santaella, a Semiótica Aplicada, e também o capítulo de livro Análise do Discurso Fotográfico Jornalístico Impresso, um guia para estudantes de graduação. Esse foi meu trabalho de iniciação científica. Muito obrigada.